Então diz aqui, capítulo 22 de primeiro livro de Reis, capítulo 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Então aqui diz a palavra do Senhor que a Síria e Israel, eles estavam quietos, eles estavam tranquilos. O que dá a entender que havia uma desavença entre eles no passado. Havia um conflito, uma desarmonia. Mas até então, o que dá a entender que eles entraram em comum acordo e acordo de paz. E deixaram para trás tudo aquilo que os machucaram, que os feriram. Eles entraram num acordo e deixaram para trás as brigas, deixaram para trás as guerras e as desavenças. Eles deixaram no passado. E eles estavam quietos. E louvado seja Deus quando isso acontece. Quando há um acordo de paz, quando há trégua na família, no ministério, na vizinhança. Isso é muito bom. Tem muitas pessoas que vêm vivendo essa paz, essa quietude, essa tranquilidade, já tem alguns anos. Às vezes ela tinha uma desavença, um desafeto, uma desafeta. Ela tinha algo contra alguém no passado, não se dava bem. Mas com o passar do tempo, conseguiram entrar num acordo e hoje vivem em paz, vivem em harmonia. Às vezes a pessoa se reconciliou, está próximo, e às vezes, mesmo reconciliando, a pessoa está longe, mas estão em paz. E isso é bom, isso é benéfico, porque é muito ruim a pessoa viver em guerra, em luta contra as pessoas. Isso perturba, isso tira a paz. É tão bom ter paz de espírito, é tão... Irmãos, é maravilhoso ter uma paz emocional, espiritual, isso é glorioso, uma paz familiar, uma paz na vizinhança, no trabalho, na igreja, isso é bom. Mas olha o que diz a palavra. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Josafá, infelizmente, se aparentou com Acabe. Acabe é considerado o pior rei de Israel. O Acabe era casado com Jezabel, uma feiticeira, uma assassina, que fez o povo se desviar dos caminhos do Senhor através de ameaça, maldades. E ele, Acabe, era dominado por Jezabel. E foi terrível. A Bíblia diz que ele foi o pior rei de Israel. E Josafá se aparenta com uma pessoa dessa, sabendo que a luz não tem comunhão com as trevas. E ele desce ali para visitar Acabe, para conversar com Acabe. A Bíblia diz: não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Porque, irmãos, tem situações que não combinam, não dá liga. Água e óleo não se misturam. E as pessoas precisam entender isso. Nós não devemos ter raiva das pessoas, nós não devemos ter ódio das pessoas. Mas, às vezes, não tem combinação. Às vezes, não bate, não tem o mesmo espírito. Então, a gente precisa discernir isso e entender isso. Mas, o Acabe foi visitar, o Josafá foi visitá-lo. No versículo 3 diz assim: e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? É interessante notar que o Acabe aqui, quando Josafá desce até ele e o visita, o Acabe manda uma indireta para Josafá falando com seus servos, dizendo: não sabeis que Ramote Gileade é nossa, quer dizer que pertence a nós, aquela cidade? E nós estamos aqui quietos, sem a tomada a mão do rei da Síria? Mas eles estavam em paz, eles estavam quietos, não havia mais desavença e briga entre eles. Mas o diabo, ele sempre faz isso, ele
cutuca as pessoas, para tirar a paz das pessoas, para que ela busque encrenca, para que ela busque inimizade, para que ela venha e tirar aquela pedra que foi colocada no passado e começa a remexer o túmulo do passado, as coisas que já foram enterradas. E as pessoas não sabem como isso é maléfico, como isso é ruim. Aí começam a surgir aquelas histórias de novo, traz à tona. E aí começa a perturbar o espírito, a alma, o corpo, quem está ao redor, a família. E esse rei, Acabe, era tão maligno, tão satânico, que ele jogou uma indireta para Josafá. Ele não falou diretamente. Infelizmente, tem pessoas que gostam de jogar indiretas para as pessoas. Não tem coragem de falar na cara. Não é uma pessoa sincera. Esse tipo de pessoa é uma pessoa fingida, é uma pessoa falsa. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Não é porque também a pessoa sincera tem que ser grossa. Ela tem que medir as palavras e usar de sabedoria para falar com as pessoas. Porque Jesus fazia isso, né? Nós precisamos ser sinceros e Deus se agrada da sinceridade. Mas é muito importante a gente medir as palavras quando for falar com alguém com sinceridade, com sabedoria, para não machucar a pessoa e não ferir a pessoa. Jesus, ele pegava pesado com os fariseus, porque eles eram hipócritas, fingidos. Eles diziam que amava a Jesus, amava a Deus, mas só com os lábios, o coração estava longe. E Jesus também sabia que eles não amavam as pessoas, pelo contrário, eles faziam das pessoas negócio. Eles exploravam e manipulavam as pessoas, até as pessoas de idade, as viúvas. E os fariseus faziam muito isso, apesar de serem religiosos, apesar de serem dizimistas, ofertantes, que é muito importante, né? Eles oravam, porém eles eram hipócritas e Deus conhecia o coração deles. E aqui estava tudo tranquilo, tudo em paz. Para que remexer nas coisas do passado? Para que fazer com uma mulher de Ló, ficar olhando para trás, de ver prosseguir? Vai virar uma estátua de sal, vai ficar parado. Para quê? A desavença, ele já tinha entrado em acordo. Mas aí, ainda por cima, ele joga esse indiretinha para ver se Josafá iria participar daquilo. E olha que interessante. Então disse a Josafá, depois da indiretinha, né? Irás tu comigo a peleja, Ramote e Gileade? Tem gente que é assim. Ela manda uma indireta porque a pessoa está perto, e vê que a pessoa se constrangeu, ele vai lá e constrange a pessoa, para a pessoa ficar do lado dela. Ele não tinha que tomar partido, Josafá, mas ele tomou. Eu vou ler para você aqui, eu vou voltar aqui. Eu vou ler para você, é um texto bem conhecido, segundo Crônicas 20, onde Deus pelejou pelo povo, onde 3 nações vieram contra Josafá, contra Judá, e Deus falou, vocês não têm que pelejar, eu vou pelejar por vocês, e Deus deu vitória. É uma história linda. E aí no capítulo 20, versículo 30, diz assim: e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Josafá estava tranquilo, estava quieto. Deus deu vitória a ele, um grande livramento a ele, lá no capítulo 20, né? E é interessante notar que ele estava quieto. O reino estava tranquilo, estava em paz. Mas não, você vai ver que ele dá ouvidos a Acabe. Acabe faz a cabeça dele. O Acabe manipula ele. E ele ficou constrangido, porque ele deu uma indiretinha. E agora ele aproveita e percebeu que ele balançou. E aí o constrangeu na frente de todo mundo. E tem gente que é assim, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter personalidade. Você precisa ter personalidade. Diz a palavra que então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja Ramote e Gileade? Você vai? E disse Josafá ao rei de Israel:
serei como tu és, misericórdia. Ele era rebelde. Acabe era um maligno. Você vai ver que o profeta Elias, quantas vezes o enfrentou, quantas vezes o Acabe se rebelou, mesmo vendo o fogo caindo do céu, não se arrependeu, a Jezabel matou Nabote por causa dele, que estava desgostoso que Nabote não quis vender a vinha, que era até herança da família. Coisa terrível. E aí ele fala, eu vou ser como você, misericórdia, cuidado. Não ande com ímpio, não ande com aqueles que pode fazer você se perder. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1, que a gente não pode andar no conselho do ímpio, nem se assentar na roda dos escarnecedores, nem se deter, ficar parado diante dos pecadores. Antes temos que ter prazer na lei do Senhor, porque essas pessoas que não gostam de Deus, se rebelam contra Deus e falam mal de Deus, que se opõem a Deus, se você não tomar cuidado, ela vai te levar você para o lado dela. E vai colocar defeito em muitas coisas. Em muitas coisas. E aí a pessoa acaba se esfriando e se perdendo. Você não pode ser como ímpio, você tem que ser como Cristo. Sede meus imitadores, disse o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. Você tem que ser imitador dele. E diz mais, como tu és, e o meu povo como o teu povo, misericórdia. E os meus cavalos como os teus cavalos. Aí ele se envolveu espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, com quem não deveria, com quem não tinha temor a Deus. Isso é muito sério. Não se envolva com esse tipo de pessoas. Você tem que orar por elas, você tem que clamar por elas, interceder por elas, porque a luz não tem comunhão com as trevas. A palavra de Deus diz que concórdia entre Cristo, que acordo entre Cristo e Belial, quer dizer, o maligno. Não há, pessoal. Não tem como. Então vigie bastante. Em nome de Jesus. Traga a pessoa para a luz, mas não deixa ela jamais te levar para as trevas. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito profundo. E fazendo aqui um resumo, o Josafá ele tinha discernimento, ele queria uma confirmação de Deus, por mais que ele teve essa falha, porque todos nós falhamos, infelizmente, às vezes nos deixamos nos levar por certas conversas, até a gente descobrir, né, com o passar do tempo. Nada como o passar do tempo. Aí a gente vê, nossa, fui dar ouvido para aquela pessoa, me arrebentei. Quem nunca quebrou a cara, ouvindo o que não deveria, ouvindo aquela pessoa que é lobo, mas está vestida de ovelha, que beija você, que te abraça, que te acompanha, mas tem uma língua venenosa, critica. Então a gente tem que vigiar muito. Tem muita gente assim dentro da igreja, porque a Bíblia diz que nem todo mundo de Israel é israelita. A Bíblia diz isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Vigie bastante. Aí eles foram consultar o Acabe, ele consulta 400 profetas do Senhor, que eram profetas que pregavam o que ele queria ouvir. Isso aí é uma mensagem que eu ministrei ontem, né? Aí você assiste o vídeo de ontem, foi muito forte. E a gente está vivendo isso também hoje, não é novo, né? Mas sempre tem uns remanescentes, como Micaías aqui. Então quem ouviu ontem sabe do que eu estou falando. Porque eu não quero sair da mensagem de hoje. Eu quero dizer para você, irmão, se você está em paz, se você se consertou com a pessoa, deixa lá no passado aquela desavença, aquela discussão, aquelas brigas, deixe lá. Se porventura você está vivendo um momento assim, ore a Deus para que você tenha paz, outra pessoa tenha paz, para que haja perdão. A palavra de Deus diz, se depender de vós, tenha paz com todos. Eu vou te mostrar alguns exemplos, biblicamente falando, e vai te ajudar
Tenho certeza, a palavra de Deus, ela vai te influenciar, ela vai te tocar, ela vai queimar o teu coração se você abrir o seu coração. Lembrando que Josafá estava quieto, estava tranquilo. De repente vai entrar numa guerra, numa briga que não era dele. Não tinha nada a ver com ele, estava tranquilo lá. Aí foi se envolver na briga dos outros. Quase morre. Quase ele morreu. E o Acabe continuou naquela birra de vez ouvir o profeta de Deus Micaías, acabou morrendo. Ele estava quieto, ele estava tranquilo. Aí a pessoa depois vai sofrer as consequências, vai ter prejuízo para quê? Aí, irmãos, pode trazer coisa do passado, que vai envolver terceiros. Se tiver terceiros envolvidos, aí pronto, irmão. Aí vem aquele escândalo e aquela coisa já estava enterrada. Cuidado, cuidado. Eu quero trazer alguns versículos. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 7. É interessante se você ler aqui o contexto, você lê o texto, né? Todo aqui, e o contexto, você vai entender por que eu vou ler esse versículo, que diz assim, Isaías capítulo 30, versículo 7. Porque o Egito os ajudará em vão, quer dizer, o Egito não vai poder resolver o seu problema. O que estava acontecendo aqui? O povo de Deus estava enfrentando uma luta, uma batalha. E Deus levantou o profeta Isaías para alertar esse povo para que eles não fossem buscar ajuda do Egito, mas que confiassem nele, que confiassem no seu espírito. Aí Deus começa a falar, eles não vão poder te ajudar. A força de Faraó vai te tornar em vergonha. Não adianta você ir atrás de Faraó, não adianta você ir atrás do Egito. Eu estou aqui, é isso que Deus estava falando. Aí Deus continua falando aqui, porque o Egito os ajudará em vão. Tem aquela pessoa que diz que vai te ajudar, mas não te ajuda não. Aqueles até pagaram, aquela coisa toda, aconteceu muito isso, eles pagavam outro exército para os ajudá-los na guerra. E tem gente aí que está investindo em pessoas que jamais vai apoiá-la. No momento do perigo, vai deixá-la na mão. E a pessoa fica insistindo, fica investindo, fica investindo. É que nem a mulher hemorrágica, espiritualmente falando. A mulher hemorrágica, ela era muito rica, diz a palavra. Ela gastou todos os seus bens, todas as suas economias com os médicos. Só que os médicos não puderam ajudá-la porque a situação é gravíssima. Foi errado o que ela fez? Não. É claro que não. Até que um dia ela ouviu falar de Cristo e ela disse, eu tão somente tocar nas vestes dele serei curada. Mas o que eu quero trazer o entendimento aqui é que ela fez um investimento que não deu resultado. E às vezes você está fazendo algum investimento que você não está tendo resultado. Você está buscando o socorro dos homens. E o socorro dos homens é em vão, não resolve. Algumas coisas eles vão poder ajudar. Mas tem coisas que não. Como no caso aqui, Deus estava alertando os olhos dele. Vocês vão buscar ajuda do Egito, eles não vão poder ajudar. E vocês estão sendo rebeldes. Vocês estão tomando conselho aí, mas não é de mim, não é do meu espírito. Então, cuidado com alguns conselhos que você tem ouvido. Você tem que ficar muito atento, irmãos. Diz a palavra aqui ainda, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, nenhum proveito. Já aconteceu com você de investir em alguém, confiar em alguém, e de repente aquela pessoa no momento mais crítico te deixa na mão, foi inútil. Quem nunca passou por isso, né, pessoal? Mas a sua parte você fez. Mas abre os teus olhos, porque as pessoas dão sinais. E a gente, irmãos, não presta atenção nos sinais. Não é porque a pessoa deu um beijo que ela nos ama, irmãos. Judas fez isso com Jesus. E o beijo ali é um ósculo santo. Às vezes a pessoa está te beijando, mas não é ósculo santo, não. É ósculo de traição. É coisa séria. A pessoa quer te ver por baixo. Ela quer te ver no prejuízo. Ela quer te ver arrebentada.
Tem alguns que, se puder tirar proveito de sugar, vai fazer isso. Judas esperava, algo de valor de Jesus, só que ele não entendeu que algo de valor que Jesus estava oferecendo era o reino de Deus, não eram as coisas deste mundo. Quantos sermões, quantas pregações Judas ouviu, mas mesmo assim se deixou levar pelo materialismo, pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por ele as pessoas traem, matam, etc, etc. Ele continua dizendo, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Olha que forte isso. Deus usando um profeta e falou com eles, olha, não vão lá, não busque ajuda dessa pessoa, vai ser em vão, não adianta. Você pode até pagar para essa pessoa, você pode até prometer certas coisas para ela, mas ela não vai te ajudar, vai ser em vão. E tem gente que a gente sabe que é em vão mesmo. Mas tem gente que a gente sabe que pode confiar. Agora, a maior confiança que nós devemos ter é no Senhor. E ele disse aqui, no estarem quietos, estará a sua força. No estarem quietos. Às vezes você acha, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar atitude, eu preciso ir lá resolver isso, eu vou falar um monte. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 19, 20 diz isso aí. Cuidado. A sua força está no você estar quieto. Seja quieto, tranquilo, sossegado. Deus está vendo, quem vai te justificar é Deus. Tem situações que você não precisa falar nada. É Deus que vai defender sua reputação. É Deus está vendo tudo. Deus está falando para você, para de bater boca, para de discutir, pare, não estarem quieto está a sua força. Olha o Acabe, estava quieto, tranquilo, 3 anos sossegado, vai lá e vamos lá, vamos tomar, não dá moleza não. E olha aí o que aconteceu, morreu, estava quieto. E Josafá lá tranquilo também, quase morre por se envolver em algo que não era dele. Vou te mostrar uma outra passagem bíblica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vou para o Novo Testamento agora. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. O versículo, pessoal, é 11. Diz assim a palavra de Deus: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Isso é muito forte. E procureis viver quietos. Trata dos seus próprios negócios. Deus está falando para a gente. Vamos procurar viver quieto. A Bíblia fala que a morte e a vida está no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Jesus disse, pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Procure viver quieto na sua casa. Não adianta você ficar rebatendo. Não adianta você ficar discutindo, brigando. Às vezes você está falando a mesma coisa já tem anos e a pessoa não ouve. O diabo cutuca para que você vá lá e repreenda, discuta. Não adianta. Você precisa estar quieto, quieta, procurar e viver quieto. Entra no ouvido, sai pelo outro, evite discussão, evite confusão. Deus, ele dá repouso. Deus, ele dá descanso. Ele, como nosso pastor, nos leva às águas tranquilas, não águas turbulentas, sujas. Águas perturbadoras, não. Águas tranquilas. Até a voz de Deus, quando Elias estava na caverna, veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o vento, Deus não estava no vento. Mas de repente Elias ouviu uma voz suave, tranquila. Porque Deus é um Deus de paz.
Jesus, ele é o maior exemplo. Jesus procurou viver quieto. Jesus, ele não buscava em nenhum momento, pode perceber na Bíblia, confusão, briga, ele é nosso maior exemplo. E quando ele repreendia com amor, mesmo sendo duro. Mateus capítulo 23, ele fala, vocês são sepulcros caiados, vocês estão vivendo de aparência, vocês com um mosquito, mas engola um camelo, e começa a falar e falar, chamar eles de hipócritas, de raça de víboras, de raça de serpentes, porque naquele momento Jesus teve que repreendê-los. Mas eu garanto para você que Jesus estava repreendendo com amor, com compaixão, porque no final ele disse, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo dos meus braços, como a galinha faz com seus pintinhos. Ah, Jerusalém, se você soubesse que a tua paz pertence. As pessoas não entendem que Deus é um Deus de paz. Não entre na confusão. Hoje você vê na rede social muita gente, irmãos, infelizmente atacando, xingando os irmãos, as irmãs, falando de pessoas que têm família, que têm mãe, que têm pai, que têm filhos, que têm marido, têm esposa. Você imagine a situação dessas pessoas. É muito triste ainda quando a pessoa compartilha certas coisas, tem coisas que não devemos compartilhar, que vai, desculpa o termo que eu vou usar, vai feder mais. E a gente pode ficar com sangue nas mãos. Não cabe a gente entrar nessa. Se depender da gente, vamos ter paz em o nome de Jesus. Vamos tratar dos nossos negócios, vamos tratar daquilo que Deus nos deu, vamos tratar da família, vamos tratar do ministério, vamos tratar de nos consagrar, de orar, de servir a Deus, de nos santificar, parar de entrar em guerra boba. Eu sou calvino, eu sou arminiano, eu sou da igreja tal, e não sei o que, a minha que está certa, a sua que está errada, a minha doutrina é assim, lá no... Sai disso! Deus não é Deus de confusão. Vive em paz, vive quieto, em o nome de Jesus. Deus, ele fala no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sei que às vezes nos dá vontade de falar um monte, de nos justificar. Às vezes dá vontade de falar certas palavras, mas o Espírito Santo vem e fala, se controle, domínio próprio, mansidão, porque não vai adiantar. Se você falou 2, 3, 4, não adianta, é só oração. Aí você vai se estressar, você vai perder sua paz, já vai começar uma nova discussão, vai começar uma nova briga, aí vai ter uma nova desavença, aí vai surgir a mágoa, a amargura, o ódio de novo. Aí não tem como andar os dois juntos, porque a Bíblia declara não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Fique em paz. Eu vou finalizar aqui em Lucas capítulo 12, o versículo é 29. Palavras do nosso mestre Jesus, ele diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. Aí ele fala assim, e não andeis inquietos. Para de andar inquieto. Não, mas eu preciso resolver, eu vou falar um monte, eu não sou palhaço, eu não sou palhaça, não, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, não vou deixar barato, eu vou lá, eu sou crente, mas não sou bobo, e vou mostrar para essa pessoa que Deus vai pesar a mão. Ei, Deus não está nisso não. Mais uma vez, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você tem que guardar o seu coração, você tem que se controlar, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter mansidão. Para com isso. Isso, quando a pessoa faz, é porque ela está ferida, ela está machucada. Vive em paz.
Em nome de Jesus, não está quieto, está só confiança. É isso que Deus está falando, confia em mim. Confie na minha palavra, eu vou te justificar, eu vou te exaltar, eu vou mudar aquele coração, eu vou convencer aquela pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. E se você no passado tomou um prejuízo, eu quero dizer para você que mais tem Deus para dar. Porque às vezes tem certas coisas que nos deixam indignados quando você é passado para trás. Quando a pessoa te faz de bobo, te faz de boba. Não é fácil não, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você, quando você lança o perdão e você esquece, coloca nas mãos de Deus, Deus entra com providência, Deus vai abençoar. Tem gente aí que está falando, eu vou tirar satisfação. Ah, aquela pessoa vai ver. Faça isso não. Em nome de Jesus, mostre a diferença. Tem coisas que você vai ter que guardar silêncio. Quando o Herodes perguntou, como também Pilatos, tu és o rei dos judeus, Jesus guardou silêncio. Eles sabiam o que era. Eles sabiam que Jesus não tinha feito nada. Eles sabiam disso, os fariseus sabiam, os religiosos sabiam disso. Ele guardou silêncio. E Jesus, quando foi para responder, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, meu pai enviaria legiões de anjos para me salvar nesta hora. É muito forte isso. Eu quero dizer para você, Deus honra os fiéis. Deus justifica os fiéis. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que mais tem o Senhor para te dar, para te recompensar. Se a pessoa te prejudicou, esqueça, perdoe. Não fique remoendo, isso vai te fazer mal. Porque Deus quer que você tenha paz no coração. Libera o perdão para a pessoa e procurar e viver quieto. Viva quieto. Não busque discussão, confusão. Não adianta você falar para uma pessoa que é cabeça dura, que tem um coração duro. Você fala. Não adianta. A palavra de Deus diz que a mulher ganha um marido sem uma palavra. E eu vou dizer para você, quando a pessoa não reage a uma situação adversa, quando eu falo em relação à briga, contenda, isso mexe muito mais com a pessoa. A pessoa vai lá provocando tudo, ela vai ficar sem graça. Porque você vai estar lá, a pessoa vai estar lá provocando, falando e falando. E você lá tranquilo, tá bom, já terminou? Eu vou orar por você. Você não guardar silêncio. Acabou. E a pessoa vai chegar um momento que vai cansar. Ela vai ver que você não dá mais atenção. Que você não liga mais por aquelas palavras que machucava você, que feria você. E você amadureceu, você cresceu, você é forte, você confia em Deus. E aquela pessoa vai acabar mudando por causa dessa atitude. Porque ela vai ver Deus em você. Ela vai ver que você é diferente. Às vezes a pessoa fala que o culpado é você, que a culpada é você. Sendo que é a pessoa que está pisando na bola, que está procurando confusão. Mas é essa palavra que Deus colocou no meu coração. No estar inquietos está a sua confiança. Você está tranquilo? Não faça como Acabe. E Josafá se deixou se envolver. Estava quieto, Deus deu repouso, ele vai lá e entra numa briga que não é dele. Então procure viver quieto. Jesus disse aqui, e não andeis inquietos. Aquietai-vos. Guarde o seu coração. Deus é com você para te dar a vitória. Creia nisso. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é tremendo. Se você puder fechar os teus olhos. Feche agora. Se esqueça de tudo, porque Deus
vai te tocar aí onde você está. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti nesta hora, neste momento, invocar o Teu poder, a unção do Teu Espírito e pedir a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa neste momento. Tem gente que tem traumas do passado, tem gente que sofreu uma injustiça, uma maldade, um prejuízo. Tu sabes que essa pessoa foi caluniada, falaram mal dela. E essa pessoa está tão triste, angustiada com alguma situação. Algumas coisas do passado, meu Deus. Quer que seja, o inimigo quer que seja desenterrado. Mas essa pessoa ouviu a tua palavra. Ajuda essa pessoa a controlar suas emoções. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a vencer essas angústias. Opera, meu Deus, um milagre. Em o nome de Jesus. Tem gente que está até doente, Deus. Com tanta pressão e opressão na alma que está afetando o corpo físico. Algumas não estão conseguindo nem dormir. Alguns estão até perturbados, inquietos, ansiosos e preocupados. Mas opera o milagre. O Senhor não é somente Deus de perto, mas de longe. Visita essa casa, visita esse lar, Deus. Onde houver uma ação maligna e satânica, ordena os teus anjos agora, manifeste o teu poder. Que esses espíritos sejam amarrados, queimados. Que toda ação do diabo caia por terra. E eu uso o teu poder para repreender todo tipo de mal. E eu digo a você, espírito das trevas, espírito de confusão, de perturbação, espírito do diabo, espírito caluniador, opressor, te ordeno, saia da vida desta pessoa. Sai do casamento dela, sai da vida dos filhos, saia do ministério desta pessoa, da casa dela. Você vai embora com essa amarração financeira e profissional e também sentimental. Vai embora com a tua perturbação, diabo. Vai embora com esse ódio, essa mágoa, essa amargura no coração. Em o nome do Senhor Jesus, pois eu quebro o teu poder, eu paraliso a tua obra, esse peso na alma, esse peso no coração, eu ordeno que saia. Essa acusação, você demônio de acusação, que faz essa pessoa constantemente não se perdoar, vai embora da vida dela em nome de Jesus. Pai, eu creio. Peço que a tua paz domine esse coração agora, Deus. Que a tua paz envolva esta pessoa, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.